Franklin, eu tenho uma pergunta para você a respeito da história de missões. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco de um pano de fundo de missões na Europa. O que você gostaria de destacar que é importante a gente saber? Ok. Talvez a personagem-chave aí da evangelização da Europa é Constantino, cognominado Grande. É curioso que é um personagem pouco estudado. Geralmente há uma série de caricaturas, principalmente por conta da esquerda, né, que Justo Gonzalez talvez tenha sido o historiador, pelo menos no nosso contexto brasileiro, responsável por demolir, por assim dizer, o moral voz aí de Constantino, mas ele foi cognominado Grande por duas razões principais. A primeira, depois de Alexandre o Grande, Júlio César, talvez o grande general do mundo antigo, nunca perdeu uma batalha e conseguiu unificar o Império Romano num momento que tudo sinalizava o Império Romano se fracionar em 4 impérios menores, em 4 juntamentos menores, né? E ele é o Grande porque, depois de Constantino, a Europa se tornou cristã de fato. Constantino, em grande medida, ele não se favoreceu do cristianismo, mas ele favoreceu o cristianismo. Quando Constantino morre, praticamente 60% do Império Romano, no Oriente e no Ocidente, abraçou o cristianismo. O cristianismo se tornou um fenômeno tipicamente urbano depois da morte de Constantino. Depois da morte dele, há vários desdobramentos, os filhos dele favorecendo o arianismo, mas o fato é que, quando Teodósio se torna imperador, e vai ser o último imperador a ser o príncipe, por assim dizer, de todo o Império Romano ainda unificado, o mundo já era cristão, o mundo europeu já era essencialmente cristão. Em alguma medida, é Teodósio, não Constantino, que solidifica o cristianismo como a religião do Império Romano. Só que o Império Romano, especialmente no Ocidente, entra em declínio. O declínio do Império se explica, em parte, por ele ter abraçado o cristianismo. Isto é, agora os melhores romanos não queriam mais servir o Estado, seja na política, seja no exército. Há uma barbarização do exército, como é chamada, né? Os novos centuriões são essencialmente reinos clientes, bárbaros, né? Os romanos, as classes elevadas romanas não queriam mais seus filhos serviço no exército, mas paradoxalmente os melhores romanos começam a abraçar a via eclesiástica. Eles vão deixar de servir o exército, servir o senado, servir os tribunais para servir a igreja. Então a história de Martinho de Tours é emblemática. Os melhores romanos começam a abraçar o cristianismo e ir para mosteiros para preservar a literatura cristã, a literatura clássica, e para evangelizar aqueles além fronteiras. Então, de certa forma, o cristianismo, em alguma medida, pavimenta o declínio do Império no Ocidente. Quando os bárbaros invadem o Império no Ocidente, esses bárbaros trazem com eles o arianismo, já que os arianos, a partir de Teodósio, foram expulsos do Império, eles têm que ir para além fronteiras, e agora os bárbaros trazem o arianismo, que poderia ser o fim do cristianismo, marca um recomeço com Clovis, um rei bárbaro na França, por instrumentalidade da sua esposa, ele abraça a fé ortodoxa, ele é batizado no nome Trino, e isso marca um recomeço do cristianismo, primeiro na Gália, e da Gália o resto da Europa, né? Carlos Magno, outro nome importante, à medida que ele solidifica o cristianismo, ele funda uma série de escolas para preservar a fé cristã na Europa, né, a partir de Alcuino. Você tem alguns monges medievais importantes aí, como Bonifácio, Columba, Patrício, um homem importantíssimo. A gente sabe pouco dele, sabe mais dele por lendas, né, mas ele foi um personagem importante também na cristianização da Europa. Agostinho de Cantuária também outro personagem importante na cristianização da Inglaterra. Então, dessa forma, o cristianismo acaba se solidificando na Europa num momento de crise política e social, de fim de uma época, de uma era, no começo de uma nova era. Você tem o Islã surgindo no Oriente como uma força importante, cultural, religiosa, política, e o cristianismo é que vai dar um norte para a Europa. É o cristianismo que, por assim dizer, vai dar o cimento, a noção de cristandade, numa época que a Europa toda é dividida em reinos
né, e em Carlos Magno, quase 300 anos depois de Clovis, que ele começa a reunificar a Europa a partir do chamado Sacro Império Romano-Germânico. Né. A reforma desafia esse conceito de cristandade, ela coloca em xeque o conceito de cristandade, na medida que você tem várias reformas, né, naquilo que a gente chama de reforma protestante. Você tem a reforma evangélica, que vai ser conhecida como luterana, a reforma reformada, que vai ser apelidada de reforma calvinista. Você tem a reforma episcopal, Henrique VIII lá, com aquelas tensões aí de permanece casado, casa, né? Então ele rompe com a igreja romana, então você tem outra ala dentro da reforma protestante do século XVI. Você tem os vários movimentos anabatistas, né? Desde os evangélicos aí com Sigmund Simons até os quesitos aí de Thomas Münster, Socino, né, falso Socino, que era uma espécie de anabatista racionalista. Então, dentro da Europa, você tem essa fragmentação da cristandade agora. E com o impacto do iluminismo, todos os fundamentos da fé cristã passam a ser questionados. Então, a partir do século XVIII, especialmente, após Kant, a Europa começa a viver começa a experimentar o que nós vemos hoje, um século pós-cristão, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, um continente que era cristão, que nasceu sob a égide do cristianismo, hoje é um continente pós-cristão, especialmente aí depois dos últimos 2 séculos, e é um fenômeno que ganhou celeridade depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa se torna um continente a ser evangelizado. Nós chegamos a esse ponto agora.